Grande abraço para você que acompanha aqui o nosso canal. Terminou mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, Série A, quarta rodada. Destaque aí para as vitórias de Palmeiras, Santos e São Paulo. E os três times na ponta do Campeonato Brasileiro com 10 pontos, né? O Palmeiras pelos critérios, mas os três paulistas, pelo menos nesse início aí, mostrando força. Agora, o que chamou realmente a atenção de todo mundo nesta rodada foi o constrangimento a que foi submetido o goleiro Sidão do Vasco depois da goleada sofrida para o Santos 3-0 no Pacaembu. E olha que o goleiro foi bem educado, né? Porque na enquete da TV Globo, uma enquete que a rede tem feito aí pela internet, dos torcedores votarem no craque do jogo, né, no melhor em campo, e aí o jogador recebe um troféu. E obviamente que a premiação, né, para o Sidão foi, né, um voto irônico, um voto com a tentativa até de humilhar o jogador, né? A própria Rede Globo pediu desculpas, né, após a repercussão nas redes sociais, e até já mudou um pouco do formato. Agora os comentaristas terão direito a voto também, né? Porque realmente ficou muito ruim. Foi constrangedor para o jogador, para a repórter, né? E para a emissora, obviamente, né? Por tudo aquilo que representa a Globo, realmente ficou muito ruim. Eu particularmente acho que deveria ter sido tomada uma atitude ali na hora e essa entrega não deveria ter sido feita. De qualquer forma, a emissora acabou se desculpando e vai mudar o formato já a partir da próxima partida. Nas redes sociais, a gente tem a impressão de que quase tudo é possível, né? E principalmente quando não há uma mediação, né? Então, quando você faz uma enquete na internet, mas sem um mediador, ali é complicado, né? Porque tudo pode acontecer. Até mesmo, daqui a pouco você pode manipular votos. Obviamente que não foi isso que aconteceu, mas é um risco. Então, é preciso encontrar alguns caminhos. E me parece que a emissora vai buscar essas alternativas para evitar situações como essa. Agora, essa situação, né, que aconteceu com o Sidão, infelizmente é o retrato da nossa sociedade, dessa sociedade doente em que a gente convive hoje. Porque você imaginar que 90% das pessoas que participaram da enquete tiveram um único objetivo no voto, né? Ridicularizar e humilhar um jogador em rede nacional, humilhar o jogador publicamente, né? E isso é muito triste, né? Você imaginar que as pessoas vão lá, vão entrar, vão votar justamente para deixar o jogador numa situação constrangedora como aquela. Mas infelizmente esse é o retrato da nossa sociedade, né? Muitas vezes a maioria das pessoas, e aí eu incluo nós também como jornalistas esportivos, como analistas, muitas vezes nós esquecemos que atrás do jogador, atrás daquela camisa, tem um ser humano, né? Que como todos nós, tem os seus acertos, tem os seus erros, as suas angústias, os seus medos, as suas alegrias, as suas tristezas. E muitas vezes nós não levamos em conta isso, né? Por trás do jogador tem um pai de família, tem um filho, né? Tem um esposo ou uma esposa, né? Tem um chefe de família e que é exemplo, até por ser uma pessoa pública. Então, muitas vezes nós não fazemos essa avaliação e aí nós acabamos de forma injusta, né, levando para o lado pessoal, que jamais deve ser levado para você analisar o desempenho de um jogador. Claro que o Sidão falhou no jogo e ele reconheceu, né? Ele reconheceu isso ao final do jogo, mas se o Sidão não tem condições de jogar num clube de alto nível, né, como é o Vasco, isso é problema de quem o contratou, né, mas ele não pode ser ridicularizado como ele foi. Mas infelizmente é o reflexo do que acontece no futebol, é o reflexo da nossa sociedade, né, onde as pessoas, né, a maneira geral é ganhar a todo custo, a ganância, o dinheiro e o poder vale mais do que todo mundo, o desrespeito às opiniões diferentes, né, o que as pessoas fazem, a preocupação com a vida alheia, né, aquela questão de que para conseguir o objetivo vale tudo, vale inclusive passar por cima das pessoas, passar por cima do ser humano. Isso realmente é muito triste, né? Tomara que isso tenha sido uma lição
e que outros exemplos como esse não se repitam, né? Porque realmente é muito ruim quando o futebol passa essa imagem. Muitas vezes o futebol imita a vida, e ele tem imitado nas piores coisas, né? Nas coisas ruins que acontecem no nosso dia a dia. Então, me solidarizo sim com o Sidão, me solidarizo com a repórter que teve que passar por um constrangimento enorme como foi aquele. Espero que isso sirva de lição. E o Sidão foi muito, ele foi muito até justo, né? E foi um cara, porque olha, se isso acontece com outros jogadores que a gente conhece aqui no futebol brasileiro, com outro temperamento, a situação poderia ficar muito mais, muito ruim, né? Porque o Sidão, pelo menos, ele foi educado, né? Não falou nada, mas pegou o troféu e foi embora. Se acontece com outros jogadores, certamente o episódio ficaria muito ruim. Foi triste, né? Eu fiquei realmente muito chateado, porque eu me coloquei, por exemplo, naquela situação, né, da própria repórter. A gente tem aqui na Rádio Paiquerê, todos os jogos do Londrina, a gente tem a entrega de um prêmio, né, para o melhor em campo. Então a gente tem esse contato direto com os jogadores. Então me coloquei naquele lugar, né, me coloquei também no lugar do Sidão, não como jogador, mas pelo contato que a gente tem com os atletas, e sei que a situação foi muito constrangedora. Esse tipo de situação, né, a gente precisa pensar um pouco melhor, né? A gente precisa se colocar no lugar das pessoas, né? Será que essas pessoas que votaram, ou nós mesmos ficaríamos felizes se naquela situação tivesse o nosso pai ou a nossa mãe, ou o nosso filho, ou a nossa esposa, ou o nosso esposo, ou até mesmo um amigo? Será que a gente ficaria feliz? Provavelmente não. Então, é um caso para se refletir e, acima de tudo, pensar primeiro no ser humano, depois no jogador de futebol. Um grande abraço, até o próximo vídeo.